Nós queremos saudar a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Estamos aqui com o pastor Tiago e o pastor Marcos. Hoje nós vamos falar de um personagem que viveu 365 anos. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Os irmãos que estão conectados conosco devem saber já de quem nós estamos falando. Para dar resposta a essa pergunta, nós vamos pedir o pastor Tiago para ler um texto que está em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24. Nós cumprimentamos ao Senhor e a Senhora que estão conectados conosco, com a paz do Senhor Jesus. Também estendemos a saudação ao pastor Edirlei e ao pastor Marcos. A palavra de Deus nos diz assim: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A palavra ela faz menção de Enoque. E a Bíblia ela registra dois personagens, pastor Edilei, cujo nome era Enoque. Sim. E é muito importante nós destacarmos aqui que um deles era o filho mais velho de Caim, que está registrado também em Gênesis 4:11. E este personagem ele deu nome a uma cidade que foi edificada pelo seu pai. Porém, o personagem que hoje nós vamos discorrer a respeito dele é o filho de Jared, que era da descendência de Sete e era da 7ª geração de Adão, sendo bisavô de Noé e pai de Matusalém, conforme a palavra nos citou. A palavra fala também que ele teve outros filhos e filhas, que não menciona os seus nomes. E a palavra ela nos diz que esse Enoque ele foi conhecido por ter sido arrebatado ou transladado ao céu, enquanto pertenceu uma linhagem anterior que falava de Adão e que chegava até Noé. O interessante é que a palavra ela menciona que o tempo em que Enoque viveu na Terra era um tempo onde havia uma decadência moral e os valores estavam se perdendo. Ao passo que a palavra do Senhor em Gênesis 6, ela fala que Deus havia se arrependido em ter criado o homem, se arrependido da sua criação, de tamanha decadência em que o homem vivia. Mas a palavra também fala que Enoque ele andou com Deus e ele preservou aquilo que o Senhor havia ensinado, ou preservou o princípio, uma essência que Deus havia colocado junto ao homem. E a história, ela nos fala em uma abordagem histórica, assim, bem singela aqui nós vamos mencionar, que existem 3 livros intitulados como sendo livros de Enoque. Livros que narram a sua história e também outras histórias, que são achados que emergem de possíveis manuscritos do povo judaico, ou conhecido também como manuscritos do Mar Morto, onde os mais antigos eles datam que foram encontrados ou escritos no século 3 a.C. ou no século 1 depois de Cristo. Mas esses, vale a pena registrar, que são considerados como livros apócrifos. Ou seja, eles não possuíam uma fonte segura ou uma inspiração divina para tal. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, que ela é inerrante, inequívoca, ela relata a citação de Enoque em 8 versículos, 8 ocorrências. E isso é o suficiente para nós, porque nós conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, como sendo palavra viva, porque o seu autor ainda está vivo. Isso mesmo. Interessante essa colocação, essa genealogia, mostrando que Enoque ele é o bisavô de Moisés, de Noé. Então, assim, é interessante. O nome também, o significado do nome dele, tem um significado, vem do hebraico, que é consagrado, e essa expressão, Enoque andou com Deus. Interessante, pastor Edirlei, que primeiramente a paz do Senhor, a paz do Senhor Tiago, os irmãos estão participando. Tiago estava falando aqui sobre a história de Enoque. O que me chamou a atenção, Tiago, que a história dele apareceu dentro de uma genealogia
onde que para muitos o que fica evidenciado aí é a quantidade de tempo que as pessoas viveram, né? Por exemplo, o pai de Enoque, Jared, viveu 962 anos. E o filho de Enoque, Matusalém, foi o homem que mais viveu na terra, né? Viveu 969 anos. E Enoque viveu praticamente um terço disso. Diz a Bíblia que Enoque viveu 365 anos. Só que o grande diferencial que eu vejo aqui na palavra é a expressão Enoque andou com Deus. E essa expressão andar com Deus, ela se estende, hoje nós podemos aplicar ela também às nossas vidas hoje, né? O que é andar com Deus? Enoque não era simplesmente ele andar fisicamente, né? Quando a expressão da Bíblia está dizendo Enoque andou com Deus, não é simplesmente caminhar com Deus fisicamente, não é? Nós entendemos que Enoque, ele foi um homem que fez o que agradava a Deus e não fazia aquilo que desagradava a Deus. Então, essa expressão, ela é ampliada nesse aspecto, né? Andar com Deus é muito mais do que caminhar fisicamente, não é verdade, pastor Marcos? E as pessoas daquela época viviam muito tempo, só que o grande diferencial não é o tempo que você vive, mas o fato de você andar ou não com Deus, né? É verdade. Uma coisa interessante também de Enoque é que lá na carta de Judas, que Judas escreveu, no capítulo 1, no versículo 14, Judas vai mencionar Enoque, porque a decadência das pessoas no tempo que vivia Enoque era tão difícil, estava tão decadente espiritualmente, o povo estava tão decadente que Enoque profetizou a respeito de um juízo que viria. Ele era um profeta, né? Então é importante colocar isso. Judas vai dizer isso, né? E Enoque, sobre esses tais, profetizou Enoque. A carta de Judas, no capítulo 14, está dizendo isso. Então nós entendemos que a situação ali que vivia, o povo que vivia nos tempos de Enoque, estavam decadentes espiritualmente, né? Então teve essa necessidade ou essa situação que Enoque profetiza que viria um juízo. E esse juízo então veio, não nos tempos de Enoque, né? Mas depois o bisavô, ele foi bisavô de Noé. E Noé então anuncia o dilúvio. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela sempre se completa, né? Outra coisa interessante é que aquele que anda com Deus, Deus o toma para si, não é verdade? E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Interessante, pastor Edilei, que essa expressão andar com Deus, ela é uma expressão muito forte, né? Mas é importante falarmos que Enoque, ele não era perfeito. Com certeza não. A palavra nos fala lá em Romanos, capítulo 3, verso 10, que não há um justo sequer. E Romanos 3, 23 fala, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados pela graça e redenção em Jesus Cristo. Inclusive, a palavra nos fala que a expressão que Enoque andou com Deus, ela veio após ele ter o seu filho. Ele viveu 65 anos, teve um filho, e a palavra nos fala que por 300 anos ele andou com Deus. Aqui vale um ensino para nós, né? Nunca é tarde para você começar a andar com Deus. O interessante é que me ocorreu, a palavra do Senhor no livro de Amós, capítulo 3, verso 3, nos diz assim, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Né? Então o interessante é que Enoque, ele tinha acordo, ele tinha comunhão com Deus. Então por isso que ele andou com Deus. Ele obedeceu, ele submeteu à vontade absoluta do Senhor, né? E não se pode andar com alguém que você não tenha comunhão ou que a sua existência seja desconhecida. Isso é fato. Como é que você vai caminhar com alguém que você não conhece? Verdade. Né? Então isso nos remete a uma relação de proximidade, de intimidade e de comunhão com Deus. E isso gera resultado, isso gera reflexo.
Porque a própria palavra, o pastor Edilei nos diz que ele foi como? Ele foi o quê? Ele foi transladado. Né? Lá em Hebreus 11, pela fé Enoque foi transladado. Né? Então, um primeiro ponto é, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, Enoque, ele, em toda a sua existência, em sua permanência, caminhando com Deus, ele exerceu fé, obediência, né? Isso tudo gera resultados. E o resultado foi ele ser transladado, né? Que equivale ao arrebatamento. Né? A palavra transladado, ele vem do verbo transladar, né? Que significa transferir ou transportar de um lugar para o outro. Né? Que podemos considerar que é algo semelhante à mesma ideia de arrebatamento, do arrebatamento da igreja, né? Conforme a palavra e a promessa que nós vivemos debaixo dela. Tudo isso reflexo de andar com Deus e de se submeter à vontade soberana e absoluta do Senhor. Então andar com Deus é muito mais do que falar que eu conheço Deus, né? Justamente. É fazer a vontade de Deus, né? Isso aí, como diz Amós, né? É estar de acordo, né? É estar em acordo, é estar em comunhão. Com esse personagem bíblico, então, Enoque, que nós estamos falando hoje, nós aprendemos, né? Nós podemos nos identificar com ele aqui, nessas duas situações principais, né? Principais, são muitas, né? Mas as principais primeira, andar com Deus. Nós devemos andar com Deus. A igreja fiel, ela anda com Deus. Quando é que a igreja anda com Deus? Quando ela faz aquilo que é a vontade do Senhor. O Senhor tinha prazer nele. O Senhor tem prazer na igreja. Exatamente. Então, quando nós atendemos a revelação que vem da parte do Senhor para a sua igreja. Isso é andar com Deus. Não fazermos aquilo que nós queremos fazer. Né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, diz a palavra. E a segunda coisa é que Enoque foi transladado. A igreja também, a palavra do Senhor fala lá em Coríntios, né? Primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então aqui a igreja está sendo o quê? Arrebatada. É outra identidade que nós temos com Enoque, a aprender com Enoque. Ou seja, aquele que anda com Deus, Deus o leva para si. Isso está escrito, inclusive, quando é mencionado o nome de Enoque. A igreja tem andado com Deus e Deus a levará para si, porque ela anda com Deus. Como o pastor Tiago disse, o resultado de andar com Deus é ser levado a Ele. Interessante que essa passagem, né, ela nos lembra da passagem em Salmos, onde o salmista ele coloca, né, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Né, e ser querido tem relação direta com andar com Deus, com submeter à vontade de Deus. Né? O Senhor, ele, em hipótese alguma, ele andaria com alguém que ele não tivesse prazer. É verdade. Né? Então, nós logo vemos que o Senhor ele tinha prazer em Enoque. Ele tinha prazer na postura que Enoque demonstrou em um mundo que havia corrupção moral, em um mundo que estava em decadência. Né? Então, a profecia, a palavra, ela se cumpre e a igreja ela se prepara para viver algo semelhante. Isso mesmo. Interessante, Edirlei, que Enoque, ele também foi lembrado como um dos heróis da fé, né? Lá em Hebreus capítulo 11, né? E lá fala que quando Enoque foi transladado, ele não foi mais visto. Fala justamente de uma das grandes experiências que a igreja viverá no seu arrebatamento, né? Um dia também o mundo vai nos procurar. Não vai encontrar. Mas não vai encontrar porque nós estaremos na glória, né? Nações celestiais. Só que tudo isso é possível por quê? Porque Enoque ele teve fé naquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Então a fé, na verdade, como nós temos aprendido nas escolas bíblicas dominicais, a fé é uma operação do Espírito Santo no meio da igreja. A fé é o veículo que nos conduz para esse encontro maravilhoso. Então a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que anda com Deus, o homem ou a mulher que anda com Deus, é uma vida cheia do Espírito Santo, que tem fé no coração, né? Isso mesmo. Esse foi o nosso programa Personagens Bíblicos. Hoje nós falamos do personagem Enoque. Nós queremos agradecer a sua audiência, pedimos que compartilhe esse vídeo
para os seus amigos, parentes, vizinhos, para que todos possam ter acesso a esse ensino da palavra do Senhor. Encerramos assim e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Amém.